Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Estamos dando início à nossa aula sobre introdução à programação para a internet. E para iniciar essa disciplina, esse novo curso, nós vamos começar falando sobre HTML. Então o que tem esse HTML? HTML é a linguagem de marcação de hipertexto. É a partir dessa linguagem que a gente começa a fazer nossas páginas web. Para fazer a página web, a gente não fica só no HTML, mas no mínimo o HTML a gente precisa conhecer. Tá? É daí que parte para poder dar início às páginas web. A marcação do nosso conteúdo vai ser feita com essa linguagem. Então vamos entender um pouquinho como que começa essa linguagem HTML, como é que se dá o histórico dela. Tá? Então vamos lá. A linguagem HTML, né, onde a gente tem o início da web, ela começa lá na década de 90, com HTML1 e HTML2, né, entre 1990 e 95. Quem regulamentava essa linguagem, quem fazia as especificações, eram dois grupos, o CERN e o IETF. Depois, já em 1995, a gente tem a HTML3, a terceira especificação da linguagem HTML, e aí isso já foi feito por um consórcio chamado W3C, tá? WWW consórcio, tá? Um consórcio que dura até hoje. Tá? Depois, em 98, nós temos HTML4, tá? Também feito com a W3C. Aí depois, né, isso em 98, aí depois, lá em 2000, a W3C pegou e falou assim, não, nós não vamos mais desenvolver a linguagem HTML. A partir de agora a gente para com HTML e nós começamos a trabalhar no XHTML. E a especificação do XHTML ficou pronta nos anos 2000. Então o W3C, que era quem estava regulamentando a HTML, parou de trabalhar com HTML e começou a trabalhar com XHTML. Então teve o HTML até a versão 4, depois começa o XHTML na sua versão 1. Porém, algumas organizações, como Mozilla, Apple, Opera, eles ficaram descontentes com o rumo que a web estava tomando, né? Não estavam satisfeitos com o XHTML. Então, essas empresas, elas construíram uma organização chamada lá, um grupo, né? Não uma organização, um grupo de trabalho chamado WHATWG. Então, este grupo de trabalho, formado inicialmente por essas empresas, depois outras empresas entraram também, eles começaram a trabalhar para criar a HTML5. Não queriam o XHTML, mas queriam sim o HTML5. Né? A W3C inicialmente não concordou com isso, né? Mas depois, lá nos anos de 2006, a W3C se uniu, né, com WHATWG para estar desenvolvendo o HTML5. Né? Então falou, não, vamos trabalhar realmente no HTML5. Então todos juntos começaram a desenvolver o HTML5. Inicialmente a gente tinha uma descrição da linguagem por um grupo e outro por outro grupo, depois foram unidos. Tá? Quando a gente vai trabalhar com o documento HTML, a gente vai começar a trabalhar ele especificando o doctype. Tá? Então o doctype é que vai informar para o navegador qual que é a versão da linguagem de marcação que a gente está utilizando. O HTML é uma linguagem de marcação e é através do doctype que eu informo para o navegador web ou para o outro software que esteja consumindo, né, esse documento HTML, é que eu informo para ele qual é a versão. Então eu preciso utilizar o doctype. No nosso caso, né, voltando aqui, a gente está na versão 5 da HTML, que é o que se está trabalhando hoje. O doctype para o HTML5 é isso aqui, tá? Sinal de maior que, ponto de exclamação, doctype HTML maior que. Então, este é o doctype para falar que nós estamos trabalhando com HTML5. Outra coisa importante quando vai trabalhar com HTML é falar da codificação de caracteres. Tá? A codificação de caracteres informa para o navegador qual que é o tipo de codificação de caracteres que eu estou utilizando. Isso aqui vai depender muito do editor de texto que você utiliza, tá? Geralmente aqui no Brasil, a gente utiliza uma dessas codificações de caracteres. Tá? Depende então do editor de texto. Né? O editor de texto depois que eu vou estar utilizando, que eu vou mostrar para vocês, é o Notepad++, e ele utiliza esta codificação de caracteres aqui por padrão. Tá? É possível mudar, mas o padrão é o TF8. Então é este a codificação de caracteres que eu vou estar utilizando. Dependendo do software que você utiliza,
ele pode escrever também nessa codificação de caracteres aqui. Então depende de como você está salvando o arquivo, tá? O editor, você escreveu lá no editor de texto, mandou salvar, o editor de texto utiliza uma codificação de caracteres, em alguns editores ele permite mudar isso, outros não, e é dessa codificação que você escreveu o documento, você tem que informar, né, qual que é a codificação que você está utilizando. Para que outros documentos, para que outros dos navegadores, para que eles saibam qual é a codificação de caracteres que você utilizou e funcione da forma correta. Tá? Depois eu mostro um exemplo para vocês o que acontece com isso aqui se a gente não utilizar isso de forma correta. Sim, e aí a gente vem aqui para a nossa primeira página HTML. Tá? As páginas HTML elas são compostas de tags. Tá? Então, quando eu defino um termo dentro do símbolo de menor que e maior que, eu estou falando que isso aqui é uma tag. Então aqui eu tenho a tag HTML. Essa tag ela abre e ela também fecha. Para fechar uma tag, eu coloco essa barra aqui. Então maior que barra, então eu estou fechando a tag. Então a tag HTML começou aqui, está fechando aqui. A tag read, que fala qual que é o cabeçalho da minha página, começou aqui e terminou aqui. E aqui dentro eu especifico qual que é a codificação de caracteres, que nesse caso é o TF8. E aqui eu dou um título para a minha página, que é o que vai aparecer lá na barra de título do navegador. Depois eu tenho o corpo da página, body, é o corpo. E aqui eu estou dizendo que eu vou mostrar um parágrafo com a tag P, olá mundo. Tá? Se atentar a todas essas tags por enquanto não, à medida que o curso for passando, vocês vão entendendo isso aqui melhor. Então, este aqui é um esqueleto básico para uma página web. Eu preciso colocar as tags HTML, informar o read, que são os cabeçalhos, dentro do read, informar a codificação de caracteres e também o título da página. Depois tem um body e aí vai todo o corpo da página, né? E termina lá fechando a tag de HTML. Esse é o básico de uma página HTML. Tá. Mas como é que funciona o HTML junto com a página web? Como é que essas coisas funcionam? Como é que quando eu digito o endereço lá no meu navegador, como é que essas coisas vão funcionar? Né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo que está preparado aqui. Vamos supor que eu tenha o meu computador, aqui está simbolizando a internet, né? Pode ser, né, a rede mundial de computadores, e tem um servidor. Tá? Aqui no meu computador, vamos vir aqui no servidor primeiro. Dentro do servidor, eu tenho uma página HTML. Ó. Então, lá dentro do servidor tem aquela página HTML que a gente acabou de ver. Doctype, HTML, read. Dentro do corpo, eu tenho um parágrafo escrito Olá Mundo. Então, isso aqui fica lá no servidor. O servidor pode estar em qualquer lugar do mundo conectado na internet. Tá? E aí, eu estou aqui no meu computador, que é na minha casa, abro o meu navegador e eu tenho que informar o endereço lá do servidor. Então, esse servidor aqui é www.servidor.com.br. Aí eu clico lá para ir. Então, o que acontece? O meu computador vai solicitar para o servidor, ele vai enviar uma mensagem falando, ó, servidor, me manda a página web aí. O meu computador vai fazer isso. Envia, ó, pediu a página web. O servidor vai falar, você quer a página web? Então tá bom, vou te devolver a página web que você está solicitando. E aí essa página, né, depois que o meu computador receber ela, o navegador que está rodando no computador vai mostrar a página web aqui, que no caso é uma página que está mostrando apenas aqui o Olá Mundo. Então é assim que vai funcionar. A página web vai ficar, né, no caso aqui o HTML vai ficar lá no servidor, do meu computador eu faço uma requisição, manda a mensagem, ele vê qual é a página que eu estou querendo e me dá a resposta. Tá? O básico é isso. Mas não só HTML. Tá? Ele pode me mandar HTML, pode me mandar imagem, vídeo, código CSS, que a gente vai estudar mais para frente, dentre outras coisas. Tá? Mas no mínimo o HTML ele vai ter que me mandar. Na verdade não, depende. Tá? Às vezes a gente faz requisição só de imagem ou de vídeo, então nem sempre tem HTML, mas geralmente se falou de página web, é HTML, no mínimo eu tenho que ter. Tá? Então é assim que vai funcionar. Para os exemplos que nós vamos estar fazendo aqui nessa disciplina, nós não vamos usar o servidor. Nós vamos estar utilizando somente um computador e visualizando tudo localmente, tá? Sem o uso de servidor. Mas quando você usa a internet, é mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Ok?
Pessoal, então por enquanto é isso, tá? Próxima videoaula eu vou falar um pouquinho sobre a codificação de caracteres. Um abraço, até a próxima.